eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabeis de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemo respondeu e disse: como pode ser isso? Eu estou aqui porque eu recebi a vida eterna. E estou aqui porque eu quero mais ela. E estou aqui porque eu tenho certeza hoje que eu vou morar lá. Amém? Quem falou, garante. Quem falou, garante. Então, o Senhor disse que é necessário nascer de novo. Senão eu não posso herdar esse reino e nem usufruir dele. Não posso. Se eu não nascer de novo, eu não posso herdar esse reino e já tomar posse dessa vida agora. Amém? E nós sabemos que a Bíblia diz que isso só pode acontecer quando eu creio em Jesus. Amém? Quando eu creio em Jesus. No 17 ao 21 diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Plano de Deus, propósito de Deus. Quem crê nele, no Senhor, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas de acordo com a vontade de Deus. Amém? Isso aqui é a regra. Isso aqui é a regra. Quem nascer de novo vai vir mais para a luz, porque as suas obras são feitas de acordo com Deus. Mas quem continua em trevas não vem, porque vai ser revelada as suas obras mais. E por quê? Porque fez uma escolha, preferiu mais as trevas do que a luz. Amém? Verdade absoluta. Se eu esquecer isso, eu no dia do julgamento vai apresentar um débil mental na frente de Jesus, que ignorou essas verdades. Amém? Ela está aqui, as verdades de Deus não são subjetivas, como a do mundo, porque as do mundo está ligada a interpretações. Eu interpreto do jeito que eu quero, aqui não. Amém? Aqui é objetivo. Quando sai de Deus, acontece.
Então, o que ele diz que ele faz na minha vida, eu não tenho direito, autonomia para levar isso como subjetivo. Eu aceito ou não, como uma opção, eu interpreto do meu jeito. A Bíblia não dá essa chance. Amém? Amém ou não amém? Deus, o injusto, quando ele ora a Deus, como se tivesse comunhão com Deus, a Bíblia diz que Deus abomina. Amém? Então, quem não pratica a justiça, quando vai falar com Deus, Deus abomina. Amém? Ele ouve a oração de um justo, que foram justificados por ele em Cristo Jesus. Amém? Então, se você não pratica a justiça, eu quero te afirmar, toda vez que tu vai orar, Deus abomina. Verdade da Bíblia. Amém? Não tem negócio de oração forte, não tem nada disso. Eu estou orando, está orando em nome de quem? Tem que ser no nome de Jesus. Porque, sabe, os que não são condenados são os que crêem no nome. No nome, que está acima de todo nome. Amém? Não é no cabelo de Jesus, não, dos olhos, não, é na autoridade que tem esse nome. Ele é Senhor dos vivos e dos mortos. Amém? Foi ele que, com poder sobre-humano, foi para a cruz para perdoar os nossos pecados e com poder sobre-humano saiu do túmulo. É esse ser, o nome dele, que opera todas as coisas. Para sustentar tudo ainda, tudo que está de pé, tem que ter um poder sobre-humano. E a Bíblia diz que o poder pertence a Deus. Amém? A Bíblia diz que lá em Isaías que ele é santo, santo, santo. Aí fala, santo, 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 é o Senhor dos exércitos. O Senhor dos... O que os exércitos são na terra? Forte, poderoso. A Bíblia diz que ele é o Senhor dos exércitos. Amém? Só que antes fala que ele é santo, 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 porque ser Senhor dos exércitos sem santidade também não ia adiantar nada. A santidade está o amor, está a justiça. Ele faz do jeito dele, ele é soberano. Amém? Então, a gente sabe que toda a obra na cruz, o plano dele foi porque ele não poderia e não pode ter comunhão com pecadores, porque nele não há trevas nenhuma. Então, ele puniu o pecado. A justiça dele foi revelada para poder ter comunhão com a humanidade. Pela fé em Jesus, nós nos tornamos justos. Amém? Isso é a Bíblia. Os injustos se tornam justos. Os profanos em Cristo Jesus é um poder sobre-humano que transforma eles em santos. Amém? E isso, conhecereis a verdade vos libertará. Em que sentido? Sai o pecador e é transformado num santo. Amém? Isso aqui é quem nasce da carne. Quem nasce da carne, nossos pais, são carnais. Quem nasce da carne são carnais. Nasceram com a natureza corrupta, pecadora, miserável, inclinados para a terra, influenciados por Satanás, filhos do diabo, filhos da desobediência, filhos da ira, por natureza corrupta. Amém? Aí o Senhor Jesus fala, por isso que tem que nascer de novo. Amém? Nascer de novo. Quem nasce da carne é carnal, mas quem nasce do Espírito é espiritual. Amém? Antes com a natureza caída, corrupta, agora com uma natureza divina, santa. Amém? Amém. O que significa amém? Assim seja, mas isso também não resolve nada. É eu revelar que o poder de Deus, o que acontece é o quê? É um poder sobre-humano que entra
faz a obra e isso é evidenciado, um poder sobre-humano sendo manifestado. Porque o reino de Deus não consiste em palavra, mas consiste em poder. Amém? Não consiste em palavras. Palavras só não adianta nada. É um poder sobre-humano que tira a natureza corrupta e coloca a natureza de Deus. Porque aqueles que são criados segundo Deus, é verdadeiramente criado em justiça e santidade. Amém? É a Bíblia que diz isso tudo e eu não posso ignorar ela. Amém? Então o plano de Deus, eles se concretizam. O que ele fala, ele faz. Amém? O que ele falou? Se alguém está em Cristo, se uniu a Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E isso não é subjetivo, é objetivo, isso acontece. Amém? Amém ou não amém? Se eu creio em Jesus, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Onde, se eu creio em Jesus e onde o pecado abundou, superabundou a graça. Amém? Abundou o pecado, exagero, muitos pecados, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Vai ser esquecido o pecado que superabundou, vai superabundar a presença de Deus. Amém? Então, irmão, e com essas revelações eu vou vendo a situação que eu me encontro. Isso aqui é real. Quem faz é Deus que sustenta tudo. Foi através da palavra que tudo veio a existir. Ele que nos criou do barro, Ele que criou as estrelas, tudo, o universo foi obra dele, ele é o Pai da eternidade. Amém? E ele decidiu salvar a humanidade. O reino de Deus não consiste em palavras, mas é um poder sobre-humano em ação. Jesus mexeu com a estrutura da terra. Amém? Mexeu. Tem 2000 anos que ele pisou aqui, não tem outro assunto. Ele foi a história se concretizando ali. Ele é um marco na história, porque ele mudou o sistema mundial. Ele que falou, o mundo a partir de hoje, o mundo está condenado, quem está comigo está salvo, quem não está condenado, acabou. Eu e o Pai somos um. E tudo foi testificando essa verdade, com que evidências claras na vida daqueles que se renderam a Ele. Então João entendeu, quando estava diante dele, entendeu quem estava diante dele. Eu não tenho condições de amarrar a sandália dele. Eu sou da terra, ele é do céu. Não, Senhor, eu que careço ser batizado pelo Senhor. Não, mas tem que se cumprir as Escrituras. Importa que tem que se cumprir as Escrituras. Amém? Então eles entenderam. Eu estava lá no barco, uns com os pais pescando. Me segue, vou fazer vocês pescadores de homens. E largaram tudo e foram. Amém? E todo mundo seguindo ele, não seguindo o título de igreja, não seguindo o batismo, não seguindo as ordenanças, seguindo Jesus. Aonde for eu vou. Amém? E ele, quando fala, e a promessa dele é a vida eterna. Então não consiste em palavra, mas consiste em poder, o poder de outra vida sendo evidenciado. Amém? Amém ou não amém? Ou ele não cumpre o que diz. Balaão foi chamado por Balaque para amaldiçoar
o povo de Israel, e chega e se apresenta a Balaque. Ele colocou palavras na minha boca, não tem como, só dá para falar o que ele quer. Amém? Só dá para falar o que ele quer. Como tu quer que eu amaldiçoe aquilo em que Deus abençoou? Amém? Balaque, tu é maluco? Ele falaria e não faria. Tem como? Ele é imutável, Balaque. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Diria ele, não faria. Mas ele faz. Amém. A cruz foi para a gente morrer. Ressuscitou para andar em novidade de vida. O Espírito Santo desceu para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Evangelho é o poder de Deus que faz essa obra. Morro com Cristo, ressuscito com Cristo. É gerado um novo ser para andar em novidade de vida. Amém? Porque levar uma vida no subjetivo é de acordo com a minha consciência, é tendencioso. Eu escuto, mas tendencioso a evitar algumas coisas que me incomodam. E consigo fazer isso e vou vivendo de acordo como eu quero. A Bíblia diz para eu orar sempre. Então eu faço isso, eu oro sempre. A Bíblia diz para eu pregar. De vez em quando eu prego, então está tudo bem. A Bíblia diz para eu ser batizado, o pastor me batizou, então está tudo bem. A Bíblia diz que eu tenho que ter a palavra, a Bíblia na mão, e eu trago, eu levo a Bíblia, então está tudo bem. Não é assim. Não presumais, dizendo, sois filhos de Abraão, porque Deus pode suscitar até dessas pedras filho de Abraão. Só porque é filho de Abraão? Não. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O mundo espiritual está chegando. O mundo espiritual chegou. Amém. Produziu, fariseus, produziu. Quem ensinou vocês a fugir da ira vindoura? Tendo a Bíblia na mão, sendo diácono, sendo pastor, falando de vez em quando da salvação em Jesus, omitindo alguma verdade. Quem ensinou vocês a fugir da ira vindoura? Produzir bons frutos dignos de arrependimento. Está na Bíblia. Frutos dignos de arrependimento. Mostra que a mente de vocês foram mudadas. Mostra que houve uma renovação na mente de vocês. Mostre que vocês não se conformam mais a este mundo. O que o mundo ama, vocês não amam mais. Mostra que vocês só pensam e buscam nas coisas de cima, não na da terra. Mostra que o interesse de vocês é só glorificar a Deus. Está na Bíblia. Isso tudo. Então não presumais que por vir a reunião está salvo. Não presumais por orar está salvo, porque a Bíblia diz que várias orações está sendo abominável ao Senhor. Ele nem ouve, não responde. Mas o negócio é orar. Se eu orei, está tudo bem. Mentira, está tudo bem se tu revelar que tu nasceu de novo. Que você agora está com a natureza do Senhor, que é um poder sobre-humano, que esse poder destrói fortalezas. Esse é o poder. A nossa luta não é carnal, é espiritual. Elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então, o reino de Deus não consiste em palavra, mas num poder revelado com as palavras de Jesus e com a nova vida em ação, comportamento. E o padrão é Ele. Se alguém diz que está nele, deve, mandamento, deve andar como o Senhor andou. Amém? E o arrependimento, a mudança de mente, é
é real e mandamento, porque se tu não se arrepender dos pecados que cometeu, você não recebe o reino. Arrepender-me porque é chegado o reino. Então, com arrependimento, o reino me domina. Amém? Em Atos, capítulo 17, versículo 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, antes de eu conhecesse o quê? O Evangelho, Jesus. Amém? Eu não sabia de nada, então ele, não tem problema, não sabia. Anuncia agora a todos os homens, em todo lugar que se arrependam. Amém? Metanoia, mudança de mente. Amém? Mudança de mente. Porque a mente, Romanos diz que isso aqui, a mudança de mente é uma mente renovada. Agora é um novo querer. Outro pensamento. Amém? Metanoia, mudança de mente, Aquilo que eu nunca quis, agora eu passei a amar e não abro mão. Amém? Agora aquilo que eu amava, eu não quero mais, mudança de mente. Agora eu deixo o que eu amava, e agora eu só quero o que eu nunca quis. Mudança de mente. Por quê? Olha, vai outro texto, olha como é que se encaixa. Sabe o que mudou a minha mente? Eu encontrei a pérola de grande valor e vendi tudo. Amém? Os que vão morar com Jesus ocorreram isso. Senão não entra. Porque para morar com Deus tem que nascer de Deus. Amém? Amém ou não amém? Então, em nome do Senhor Jesus, Ele é imutável, a palavra dele não muda. É assim. Aí não adianta ficar falando e esquecendo dessas verdades. Os pecadores se tornam santos, consagrados a Deus. Eram servos do pecado, mas libertos do mesmo, agora fostes feitos servos da justiça. Agora é servos da justiça, mudou. E isso acontece por causa do poder que sai de Deus nessas palavras, no conhecimento de Jesus. E onde é anunciado e não acontece, foi só por causa da incredulidade. O coração duro, não se submete, não deixa o Espírito fazer a obra, vem convencer, como lá em Jeremias capítulo 44, versículo 16, diz assim, e quanto à palavra que o Senhor nos anunciou, não obedeceremos. É assim, não me submeto, mas a Bíblia diz, resisti ao diabo, e sujeitai-vos à palavra, sujeitai-vos a Deus, amém? Se alguém está em Cristo, um novo ser aparece, amém? Com uma mente renovada, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentais os vossos corpos santos, irrepreensíveis, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, espiritual. Para quê? E não vos conformeis com este mundo. Para onde ele está levando as pessoas? Você não. Para onde ele leva com o assunto? Os assuntos estão indo para onde? Você não. Você não entra pelo curso desse mundo. Não vos amoldeis a esse mundo, mas transformai-vos pelo que aconteceu na vossa mente. Para quê? Para que podeis experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Amém? A condição para experimentar, usufruir dessa vontade que é boa, perfeita e agradável, é porque ela já primeiro transformou a minha mente. Senão não vou experimentar
se eu estou na boa, perfeita e agradável vontade de Deus, qual é o problema que vai ter espiritual na minha vida? Como o pecado vai me dominar? Se eu estou na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Experimentei e vi que é maravilhosa. Não quero deixar mais, eu só quero saber mais e mais qual é as outras vontades dele. É um oceano de maravilha. Para no final, quando chegar lá, terminei, para entrar. Amém? Amém ou não amém? Essa é a verdade do Senhor. O reino espiritual estava chegando e o reino espiritual chegou. Os salvos, que é uma fé salvadora, genuína, os verdadeiros cristãos, entraram nesse reino espiritual, que é as regiões celestiais, e não quer mais sair dele. Não quer mais. Busca e pensa nas coisas desse reino. E o reino tem um rei. E um reino tem seus súditos. Quem são os seus súditos? Os santos, que nasceram de novo. Aí provai e vede se todos os espíritos procedem de Deus. Porque o espírito, nenhuma mentira vem da verdade. Qualquer ação que está relacionada à mentira não vem do Espírito Santo, não vem de Jesus, vem do anticristo. Quem nasceu de novo, a semente do maligno saiu. Agora entrou a semente de Deus. E onde está a semente, o maligno não lhe toca. E ele não pode viver pecando. Por quê? Porque a semente está ali. Nasceu de novo. Uma mente renovada. Odeia aquilo que ele já deixou. Não quer mais que seja feita a tua vontade, mas só a vontade dele. Amém? Essa é a regra. Porque o que me salvou foi a verdade dele. E o que mantém salvo é a verdade dele. E o que vale para entrar lá tem que estar na verdade dele. Revelada aqui na Bíblia. Amém, irmão? E se qualquer oração, irmão, sem Jesus, ignorando tudo que ele requer, é abominável ao Senhor. Aí a gente tem que ver a Bíblia para quê? Para depois o pastor falou. Provérbio 15, 9. O caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas ele ama o que segue a justiça. Amém? Agora, 28, 9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Mas no Novo Testamento também está escrito. No Novo Testamento está escrito: nós sabemos que ele não ouve pecadores, mas ele ouve o que o teme. A esse ele ouve. E quem teme a ele, obedece. Quem teme a ele, ama. E só eu tratar minha esposa não do jeito dele, ele já diz que ele não ouve a minha oração. E a Bíblia diz que ele só ouve se for no nome de Jesus. No nome de Jesus não pode ter sujeira. Se eu vou na autoridade de Jesus, eu não posso ir na carne. Não tem como ir na autoridade de Jesus na carne. Só dá para ir na autoridade de Jesus no Espírito, porque ninguém pode dizer que Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito. Então é tudo mentira. Deus não está respondendo oração nenhuma de pecador, porque só é respondido segundo a sua vontade. A vontade é no nome de Jesus. Ele ouve o justo,
E ouve o injusto quando ele se arrepende, porque aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Aí ele responde. De resto, quem não quer, quem desvia os ouvidos da verdade, pode ficar de 6 da manhã até meia-noite que ele não ouve. Essa é a verdade da Bíblia. Não existe comunhão, porque a oração é um ato que eu vou orar aqui, todo mundo está vendo eu orando, mas Jesus está vendo, oração significa intimidade, comunhão. Então ele, para me ouvir agora aqui em voz alta, só se ele está contemplando durante o dia que eu estou em comunhão com ele. Se eu estiver na carne todo dia, igual ontem, aí agora aqui, santo Deus e amado Pai. Ele só responde aquele que adora em espírito e em verdade, que estava segundo o tempo todo com ele, estava terço o tempo todo com ele, estava quarto o tempo todo com ele, estava quinto o tempo todo com ele, pensando nas coisas dele, o interesse de Cristo e não mais o seu. A esse ele ouve. Nenhuma mentira vem da verdade. Tem que nascer de novo. Se não nascer de novo, não pode. E a chave, sabe o que é que me leva ao arrependimento? Que a Bíblia manda eu me arrepender, mas a Bíblia diz também que o que me leva ao arrependimento é o amor de Deus. Se eu conseguir enxergar o amor lá na cruz, é aquele amor lá que me leva ao arrependimento. E a Bíblia diz para aquele fariseu, o que muito foi perdoado, muitos pecados perdoados, muito ama, mas o que pouco é perdoado, na sua concepção, pouco ama. Mas quando ele diz isso, pouco ama, ele revela também que aquele homem, Simão, não fez nada. Então quem pouco ama, foi pouco perdoado, não faz nada. Agora quem tem na alma, que sentiu que foi muito perdoado, muito ama, e se entrega plenamente, revela que nasceu de novo, e ele faz essa obra, é ele que faz isso tudo, e com isso eu sei, se eu me arrependi, se eu nasci de novo mesmo, se eu estou em comunhão com Deus ou não. O resto é mentira, o resto é blá, 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 sublimidade de palavra, para que a fé fosse apoiada, não tendo sublimidade de palavra, a fé é apoiada em Deus, mas quando tem sublimidade de palavra, a fé é apoiada em homens. Aí tem servos de fulano, tem servos de Beltrano, servos da denominação, servos dos títulos, servos de mim, não. Segue-me, ele é o cabeça, ele que manda, e disse, o Consolador está chegando, o Consolador vai revelar toda a verdade, e vai guiar vocês em toda a verdade, onde o Espírito se encontra, é revelado toda a verdade para a igreja, para nós podermos viver a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aí teve uma mensagem um dia desse que o tema é, que todas as mensagens podem ser essa, você é salvo. As revelações que diz, a Bíblia que diz se eu sou salvo ou não, não deixa no subjetivo, a Bíblia não foi escrita para se sujeitar a mim, os meus gostos, foi para a gente se sujeitar a ela. Ela é divina, ela é eterna, ela é pura, perfeita. O reino de Deus não consiste em palavras. Vamos discutir aqui sobre certo caso, sobre a história. Não consiste em palavra. Um poder sobre-humano que transforma o mau caráter num santo de Deus. Poder. Amém? Que seja revelado. Se não consiste em palavras, e muitos não estão nem falando nada, nem tem palavras. Não sabe nem o que falar, mas onde o poder se encontra, eles foram para a arena para morrer com os leões matarem ele, eles foram para a fogueira, foram queimados, perderam a cabeça,
Isso é poder. Para ir, o exemplo é o mestre. Para ir para a cruz daquele jeito, para salvar os miseráveis pecadores, tem que ser um poder sobre-humano. E é o mesmo poder que opera na transformação do caráter. Diria ele, se ele enviou para a gente nascer de novo, diria ele, não faria? Por acaso a promessa de Deus falhou? A resposta do Espírito Santo, de maneira nenhuma. Esqueceu que eu sou hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim, circuncidado o 8º dia, na lei perfeita e impecável. Eu aqui quem está falando? Eu falhou? Não, aqui eu não falhou. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Onde ele entra, ele faz a obra. Acabou. São poucos, mas a igreja vai subir. Muitos abrem a porta larga, tem muitos. A porta estreita e o caminho apertado, por isso que são poucos que conseguem entrar. Amém? Se não se enquadrar no escovão do Espírito Santo e andar em novidade de vida, está querendo, pode nem estar escutando mentira, mas já escolheu na sua mente a porta larga e pensando que dá para entrar e odiando quem prega a porta larga, mas já escolheu a porta larga. Olha o coração desgraçado. Por isso que ele veio para tirar esse malvado, essa natureza corrupta, para colocar a pura natureza dele em nome de Jesus. Mais uma vez, o Senhor está dando oportunidade para quem nasce da carne é carnal. Fica só, aí tem, a Bíblia não, mas o que eu faço não tem problema nenhum, eu só estou vendo isso, só estou fazendo aquilo e estou levando minha vida, mas a Bíblia até diz assim, edifica. É lícito? É. Mas edifica? Não. Então tu está pecando. Se não edifica a tua vida espiritualmente, não edifica a do outro, tu está pecando. Então não convém, se não edifica. Amém? Está tudo na Bíblia. Não tem espaço para viver na miséria. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Por quê, Senhor? Porque onde o pecado abundou, superabundou a minha graça. Tudo se encaixa. O corpo fica lindo. Amém? Que seja essa e qual é a resposta que vamos dar para ele? Vai ser revelado. Se o que ele disse que acontece na vida de quem crê, vai ser evidenciado porque aconteceu. Se não ser evidenciado na tua vida, está na hora ainda. A Bíblia diz assim, ó, arrependa-te. Ainda dá. Ele está dando oportunidade para se arrepender aqui. E a todos que escutarem. Isso é sério. Porque ele revela para ver quem está perdido, para ele poder salvar, que ele ainda quer salvar. Mas tem uma hora que não vai dar mais. Amém? Para andar em novidade de vida. Não se enganar com falso discurso. Em nome de Jesus. É sério. Ele não é homem para que mente, nem filho do homem para que se arrependa. O que ele fala é que o poder pertence a Deus, juiz dos vivos e dos mortos. Todo o poder foi me dado nos céus e na terra, e de pregar o evangelho a toda criatura. Eis que estou convosco todos os dias. Amém? Deus, Jesus nos dá a oportunidade de se reconciliar com Ele e depois de usufruir da presença dEle todo dia. Vou andar contigo todo dia, com o meu poder e com a minha palavra em você. Ele disse isso. Aí eu escolho se eu quero a companhia dEle ou não. Quando eu faço assim para ele, eu estou revelando para ele, eu prefiro as trevas do que a luz. Mas quem é que fala isso nas igrejas?
Mas é a resposta que tu está dando se tu não andar com ele todo dia te governando. Tu está falando para ele, não preciso da sua presença. E com isso a gente vai vendo quem está com ele e quem não está. Amém? Porque ele diz que eu estou convosco até a consumação do século, todos os dias. Eu estou, pela fé, essa presença, e o Espírito Santo, ele diz, estará convosco para sempre. Deus habitará em vós, para sempre. Amém? Quem quer morar na eternidade para sempre com o Senhor, vai ter que andar com Ele todo dia aqui. Quem não andar com Ele todo dia aqui, não tem como morar com Ele eternamente, Ele não aceita. Primeiro Ele oferece a companhia diária aqui. Quem não aceitar, não tem como morar com Ele eternamente, isso é Bíblia. Amém? Então aí, quem vai escolher? Eu. Amém? Não deixe o inimigo tirar essa semente. Porque aqui mesmo, a maioria das vezes, a conversa carnal ou a distração começa a reinar. E eu tenho visto. E em nome de Jesus, quem fizer isso eu vou chamar na cara e vou falar. Que não tenho o que falar, se for para distrair, fica quieto. Amém, irmão? Fica quieto. Se for para distrair o irmão ou se distrair, até não engano, nem maldade, mas sentir que vai falar, vai agir, que está fora, fica quieto. Fica quieto em nome de Jesus. Porque tu está se atrapalhando e atrapalhando os outros. Amém? Porque tem uns que a Bíblia diz que estava até se desviando da dúvida e sendo salvo, mas vem o inimigo e traz de novo para o mal. Está tudo escrito e eu levo isso a sério. Está me incomodando. Se está me incomodando, está incomodando Deus, Ele não quer isso. Ele quer salvar. O inimigo trabalha para distrair a gente. Uma palavra dessa não pode daqui a pouco um espírito festivo de gracinha. Não tem como. O negócio é céu e inferno, como é que eu posso brincar com isso? É que eu ainda não tenho o espírito, aí ainda não entendi o que ele deu de graça. Mas ele está dando chance de nós sermos selados pelo Espírito. Amém, irmão? Não existe espírito festivo na mensagem do Senhor. Não existe, é contrição, é seriedade. Amém? Ele exige arrependimento para obter o perdão dele, para ter intimidade com ele. Isso não é brincadeira, o destino é o fogo do inferno ou a salvação eterna. Não é brincadeira, amém?